Olá, estamos mais uma vez aqui no podcast e hoje a gente vai trazer um tema muito, muito especial. Nós estamos aqui na OAB Tatuapé com o apoio da Justec no nosso canal Me Aposenta. Queria desde já agradecer ao Dr. Thiago Mascano por ceder esse espaço e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em alta, o assunto do momento no direito previdenciário. A gente vai trazer as informações, as nossas impressões e eu estou com uma convidada especialíssima, já é a segunda vez que ela vem, aliás ela estreou o nosso podcast aqui no Me Aposenta, falando sobre a aposentadoria do PCD, agora ela vai falar sobre uma outra aposentadoria especial que está todo mundo querendo saber e ela é uma referência no assunto, é a doutora Sara. Primeiro, queria te agradecer mais uma vez por você aceitar estar aqui. Toda vez que você estiver em São Paulo, a gente vai falar. Eu vou trazer você aqui. E queria que você se apresentasse falando sobre o que você faz. O primeiro podcast, eu falo para você, foi o mais assistido até hoje, sobre a aposentadoria do PCD. E rendeu muitos comentários, muitas coisas muito legal. Então, eu queria realmente trazer esse assunto. A ideia do podcast é sempre falar para as pessoas assuntos verídicos, né? O que está acontecendo, o que é sobre o INSS, o que é real e trazer informação realmente de qualidade. Então, seja muito bem-vinda, se apresente e muito obrigada. Eu fico muito feliz, né? Muito grata de estar aqui mais uma vez, né? Uma honra ter aberto esse podcast, está sendo sucesso, acompanho ele todos os episódios, porque é informação direta e clara para, né, aquelas pessoas, o trabalhador, para que ele possa ali saber dos seus direitos, porque todo mundo trabalha com o quê? Com vontade de se aposentar. Então, eu tô lá, o escritório meu físico no interior ali de São Paulo, em Guaratinguetá, mas o escritório online trabalhando no Brasil e atendendo até fora do Brasil, já há 17 anos, e há 5 anos exclusivamente no previdenciário, embora o previdenciário, que eu falo previdenciário que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o previdenciário, né? Isso desde o começo. E a gente está nessa reviravolta da aposentadoria especial, já não de agora. A gente já teve, né? Desde a reforma que prejudicou muito a questão da aposentadoria especial, que sempre foi dificultosa para o INSS. Então, a gente já teve aquele probleminha ali na reforma, que tornou o acesso mais complicado. Depois, a gente já teve o tema que favoreceu, estendeu ali a aposentadoria especial para os autônomos, né, os contribuintes individuais, médicos, dentistas e tudo. Já foi um avanço, porque era só para empregado, então já teve essa mexida na aposentadoria especial. Depois teve a questão dos vigilantes, que é outro episódio dessa novela. E agora, surpreendentemente, veio algo bom daquele, né, do nosso querido órgão julgador máximo e tirou ali a idade mínima da aposentadoria especial. E tá um fervo mesmo, todo mundo quer saber. E aí, agora eu já vou me aposentar, mas não é bem assim. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, porque antes o problema da aposentadoria especial fosse apenas a idade. Mas assim, eu senti um tom assim na sua fala. Tá desconfiada ainda desse tema, desse julgamento ainda? Eu tô, né? A gente não tem muita segurança, né? Eu ainda... A gente fica incrédulo com os acontecimentos. A gente ainda está sofrendo o impacto da revisão da vida toda. A gente não está acreditando ainda na questão da revisão da vida toda, que a gente ganhou, mas não levou. Era ano de Copa do Mundo também, era ano de eleição. E para quem é mais antigo, né, a gente pode lembrar também da desaposentação, que foi um tombo já grande. Daí temos a revisão da vida toda, temos assim vários temas que tudo caminhava para um sentido e de repente virou tudo. Então, assim, a gente tem medo de comemorar. A gente tem medo de comemorar. Eu também tenho receio até de falar, né? Mas a gente tem que falar e tem que explicar. O que temos hoje. O que temos hoje. Vivendo cada dia de uma vez. Exatamente. Bom, para quem não sabe, né? Esses temas que a gente está falando foram temas que passaram, assim, pelo STF e trariam
uma grande mudança para os trabalhadores, para os aposentados. O primeiro é a desaposentação, que era quando a pessoa se aposentava, ela continuava trabalhando, continuava contribuindo, o que acontece Como hoje. todo brasileiro, é difícil quem se aposenta e para de trabalhar, porque a realidade financeira e econômica é totalmente outra, né? Exatamente. E aí, essa pessoa continua contribuindo sem ter acesso a mais nenhum outro benefício, porque ela já é aposentada. Inclusive, eu falo pro cliente, você cair, quebrar o pé, ficar 30 dias em casa, 6 meses, você não vai receber auxílio-doença. Então, assim, porque você já é aposentado. E aí, como você estava contribuindo para o Estado, nada mais justo ele rever sua aposentadoria e computar esse período. Esse período que você efetivamente contribuiu e trabalhou. Então, era uma tese que até estavam tendo, né? Várias liminares, muitas aposentadorias aumentando e, de repente, tudo desmoronou. E aí eu falo lá no escritório que a aposentadoria pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido, justamente porque a aposentadoria especial não é tudo isso, porque não foi tudo que mudou com essa decisão, e às vezes ela pode ser financeiramente até mais prejudicial do que uma aposentadoria comum. Então eu falo que aí é o caminho. Então a desaposentação foi-se embora, e aí depois, quando eu já atuava, né? Então, aí eu falo que eu não tenho tanta tristeza, porque eu não tava lá, né? Aí, eu tava. Então, aí eu já não tava, mas agora a revisão da vida toda dói até hoje de falar. Mas eu falo que não é pelo lado profissional, não, é o lado olhando do cliente, do aposentado, que era a última esperança de uma pessoa que muitas vezes trabalhou, contribuiu a vida inteira, não tem mais força de trabalho para recompor a renda, aquele dinheiro não computou, ele não tem mais esperança. Então, assim, eu falo que a revisão da vida toda não é para os advogados, escritório, quem vendia curso, nada disso. É aquelas pessoas, eu tinha casos extremamente tristes, pessoas que contribuíram no teto se aposentaram com salário mínimo. Então, assim, é um direito que eu acho que foi gravemente ferido e passou-se por cima, né? Mas sobreveio o salário maternidade, mas... ínfimo, né? São 4 meses de benefício que... E essas pessoas... geralmente salário mínimo mas elas têm força de trabalho ainda, né? São novas. Elas têm uma força de trabalho ainda. Ainda que, né, injustamente, a lei não equiparava, né? Tratava de forma desigual, elas têm força de trabalho. O aposentado com seus 70 anos, seus 65, não tem mais a mesma sagacidade, né, para compor a renda, e ele contribuiu, né? A gente está falando agora de salário maternidade, a pessoa que vai contribuir um mês, né? Então, você imagina uma pessoa que contribuiu a vida toda. Então, eu acho que a revisão da vida toda é uma ferida, assim, uma mancha no direito como um todo brasileiro. Eu acho que isso daí a gente ficou manchado. Então, por isso que a gente tem muito ainda receio de quando vem uma decisão favorável. Parece que a gente aceita as decisões injustas, mas, né? Acende o alerta, né? Será que é de verdade? Será que é de verdade? Até mesmo porque não foi transitado em julgado, cabe recurso do INSS, cabe alguém desenterrar outra dele. Isso é a primeira coisa, falar, não é automático. Não é automático, né? Não é automático. Não é automático, né? Porque decidiu ontem que hoje já estão todo mundo aposentado, né? Não. Então, primeiro de tudo, para quem não sabe o que é aposentadoria especial, porque ela não tá no simulador do INSS. Não. Ela não tá lá, a mostra, assim. Não vai entrar lá no seu simulador e você vai ver, aposentadoria especial. Assim como o nosso primeiro podcast, a gente falou da aposentadoria do PCD, ela não está no simulador do INSS. Então, a aposentadoria especial é para aquelas pessoas que trabalham, não para quem quer se aposentar mais cedo, mas é que trabalham expostas a agentes nocivos, né, insalubres, que isso é comprovado, né, cientificamente, que a exposição em tempo prolongado podem causar riscos de morte, riscos de doenças cancerígenas, muitas vezes. Então, a lei vinha e beneficiava essas pessoas, concedendo um tempo menor de trabalho. Aí veio a reforma em 2019 e disse, eu vou manter essa aposentadoria, só que você vai ter que trabalhar até os 60 anos de idade. Ou seja, caiu por
erra o sentido, né, da aposentadoria especial. Mas todo mundo tem direito à aposentadoria especial? Não. E aí que tá, né? Nós vivemos num país que nós temos muita indústria. A gente tem, se a gente olhar no quarteirão onde a gente mora, tem posto de gasolina, tem uma fábrica, tem um posto de saúde. Então, tem muitos trabalhadores que trabalham sob exposição de agentes nocivos, sejam biológicos, químicos ou físicos. Mas nem todo mundo que trabalha sob esses agentes vai ter direito, porque ele vai ter que comprovar essa efetiva exposição. E dependendo do agente insalubre, ele ainda vai ter que comprovar a quantidade, o tempo que ele ficava. E quem faz essa comprovação é um documento que a empresa fornece. Então, a gente ainda tem aquela impasse, que às vezes a empresa faz um documento errado, um documento que não dá, porque uma empresa que tem funcionários que estão sob risco de agente nocivo, ele paga mais o INSS do que uma empresa que não tem. Então, o que o empregador que já trabalha, ele paga muito imposto no Brasil, vai fazer? Ele vai tentar fazer o máximo para que ele tente reduzir os seus custos previdenciários. E isso também acaba afetando o trabalhador. Então, não é porque eu recebo insalubridade no meu holerite, ou porque eu trabalho lá com um abafador, porque eu trabalho numa fábrica com ruído, ou porque eu trabalho dentro de um hospital, às vezes um cargo administrativo, que eu vou ter direito à aposentadoria especial. A aposentadoria especial é aquela destinada para quem não só se expõe a esses agentes nocivos, mas que consegue comprovar essa exposição. Então, é essa questão aí. E a reforma não trouxe apenas a idade, ela trouxe outra coisa. A pessoa que se aposenta especial, ela não pode mais trabalhar na exposição do agente com que ela se aposentou. Então, isso continua. Então, a gente tem, assim, a dificuldade da comprovação, a proibição de permanecer trabalhando sob exposição do agente salubre, quem se aposenta especial, e manteve a regra de cálculo pós-reforma. Então, quando a gente fala de valor de benefício, a prejudicialidade continua, porque vai ser 100% da média das contribuições, daí pega daquele valor 60%, mais 2% que ultrapassa quanto? 15 anos de contribuição para a mulher, 20 para o homem. Então, isso não dá 100%. Então, não é achar minha média 5 mil, vou me aposentar com 5 mil, porque é especial. Não vai mais. Isso manteve. Então, a idade mínima, que foi um erro, assim, gigantesco, porque eu te beneficio porque você tem uma vida de trabalho mais pesada do que os trabalhos comuns. Mas eu coloco uma idade mínima, então não compensa. Você trabalha da mesma forma, você... foi muito ilógico isso. Então, a idade mínima caiu. Mas todo o restante continua da mesma forma. E uma outra coisa que a gente já tem notícia é a conversão de tempo, que também se manteve até 2019. E a gente tem que falar muito de 2019, que é a reforma, porque a gente já está caminhando para 6 anos da maior reforma que já se ouviu falar na Previdência Social no Brasil, que ela trouxe uma grande mudança. Eu atendi uma cliente essa semana que era para fazer planejamento. Ela falou, eu entrei lá no simulador de INSS, eu vi tanta coisa que eu não sei qual que é quando que eu vou me aposentar. Eu falei, porque a gente saiu de 2 aposentadorias, né, que era idade, por umas 7, 8, 9. Batemos 9 tipos de aposentadoria, se a gente for analisar. E aí, você precisa saber que cada uma tem uma regra de cálculo, cada uma tem um coeficiente lá que muitas vezes maluco para você chegar num valor. E aí voltamos ao tema do que a gente falou no início, pediu, tá pedido, não vai poder ficar arrependido. Eu posso revisar a aposentadoria? Pode, você pode revisar se tem 10 anos, desde que ou você tenha
tenha faltado algum documento, tem um erro do INSS, mas não porque você escolheu uma aposentadoria e agora não gostei do valor. Que é aquelas pessoas que se aposentaram antes da reforma, que tiveram aplicação do fator previdenciário. E não é porque o INSS errou o cálculo, não é porque errou a modalidade. Não, ele aplicou o fator previdenciário, que é um fator que se aplicava no valor da aposentadoria, que quanto mais distante a pessoa tivesse da idade, né, de 60 anos, 65, maior era esse desconto. Por quê? As pessoas começavam a trabalhar com quantos anos? 16, 17, 15 anos. Então, quando dava os 35 anos de contribuição, que era a exigência, a pessoa estava nova, estava com 45, 49, 50 anos. Muito comum a gente Muito ver comum. pessoas Daí, aposentadas. qual foi a estratégia de fazer? Então, vamos fazer uma fórmula e aplicar esse fator previdenciário. Quanto mais distante, quanto mais nova a pessoa for, mesmo que ela tenha o tempo de contribuição, maior vai ser esse desconto. E isso serve para as regras de direito adquirido ainda, né? Que tem ali o fator previdenciário. Então, hoje, quando você faz um pedido de aposentadoria e você sacou ali o benefício, acabou. Se não teve nenhum erro, não teve nenhuma outra possibilidade de revisão. Às vezes a pessoa se aposentou por invalidez, mas poderia transformar um PCD. Ou ela se aposentou por tempo ali, um pedágio de 100%, mas tinha algum período especial para ser convertido e não foi. Daí a gente consegue revisar. Agora, pediu, confiou no simulador da INSS, apertou o botão, falou sim e sacou o dinheiro, às vezes não dá para fazer. Tem que aceitar. E aí, uma das coisas que eu falo, saiu a decisão, as pessoas já ficam enlouquecidas e não param e pensam, e eu já tenho os documentos, eu vou dar entrada, porque eu estava só esperando a idade. E eu falo porque a gente está conversando com alguns clientes que a gente fez planejamento no passado, e eu falo, ó, vamos rever, né? Vamos ver, agora teve essa decisão, vamos rever. Tem que entender, um médico, por exemplo, ele vai se aposentar, não fez a regra lá, não viu qual que era o valor, veio R$5.000, ele talvez não possa mais ser médico. Daí a gente vê, né? Foi muito benéfico estender o direito à aposentadoria especial para os profissionais liberais. Os antigos, o pessoal fala autônomo ainda, né? Eu falo para a linguagem mesmo, médico, dentista, às vezes um engenheiro, né? Que trabalha ali. Mas ele vai deixar de ser médico? Ele não vai. Então, qual que é a estratégia inteligente? Já que eu, como médico ou como dentista, posso aposentar, né, ter tempo especial, então eu vou comprovar o tempo para eu poder converter o meu tempo especial até 2019 para me dar acesso a outras regras de aposentadoria, aumentar o meu tempo. E não se aposentar como médico. E não se aposentar como médico especial. Então, a não ser que a pessoa já tenha assim, um tempo muito grande de contribuição e vou dar 100%, ele realmente, não quero mais trabalhar como médico, tô cansado, vou dar aula, né? Vou fazer qualquer outra coisa. Para quem não entendeu a conversão, sempre foi uma coisa muito difícil da gente explicar para o cliente, porque eu falo assim, pega 10 anos que você trabalhou como médico, numa fábrica, exposto a algum ruído, algum agente biológico, 10 anos. Esses 10 anos vão se transformar em 14. Vão te dar bônus de 14. Fica complicado, porque quando eu falo para a mulher, eu falo 12. Doutora, mas por que a mulher é 12? É porque a lei fala. Não, tem uma história. Tem tratamento diferente. Mas o que acontece? Eu podia fazer essa conversão. O fato de ser um trabalho mais penoso, é que a gente não pode mais usar penoso, porque a reforma tirou essa palavra também, né? Sim. O fato de ser um trabalho que eu vou estar pondo a minha vida em risco, diferente de um trabalhador que não está exposto, faz com que eu te dou uma vantagem. Você realmente, fictamente, trabalha 4 anos a mais do que uma pessoa que não está exposta. Então, assim, a lei dava essa possibilidade de você converter esses períodos especiais. E isso existe hoje, ainda é possível, só que eu tenho que parar em 2019, porque a reforma falou, a partir de agora você não converte mais. É um dia. Uhum. Então, o médico um dia, um trabalhador que não está exposto é um dia. Então, foi um prejuízo também, né? Porque a pessoa
tem um motivo pelo qual a lei era assim, né? Porque realmente a gente tá expondo essas pessoas ao perigo. E eu falo, o olhar para isso, o médico tem que pegar e falar assim, o médico, o frentista, né, que a gente falou, então a gente está falando de vários tipos de profissões. O frentista, talvez ele não queira mais ser frentista, né? Então tá bom, vou me aposentar assim, tá Sim, ótimo. a pessoa às vezes já está cansada de Cansada, trabalhar. não quer mais aquela profissão, ela está exposta aos agentes de combustível, que isso é prejudicial demais para a saúde, né? Então, o frentista talvez para ele é tranquilo, a pessoa do chão de fábrica, o metalúrgico, para ele é tranquilo, mas esses profissionais liberais que eles exercem aquilo, que eles não vão deixar de ser médico, não vão deixar de ser dentista, veterinário, é preciso analisar se é realmente o melhor caminho a pedir. Ou a gente pode tentar acesso aos outros tipos de aposentadoria usando esse tempo especial, que vai trazer melhoras, inclusive, né? Então, eu falo. E um outro ponto que eu falo também, que muitas vezes as pessoas não olham para isso, mas dificilmente esses trabalhadores não vão ter acesso a um auxílio acidente ou a uma aposentadoria do PCD. Por quê? Muito tempo exposto a horas em pé, então a gente vai falar, dá um probleminha na coluna, a gente falou sobre isso no primeiro podcast, né? Problema na coluna, problema de audição, visão, e isto é o que faz a pessoa exposta aos agentes nocivos. Então, mais do que nunca, eu acho que ela precisa olhar para esses outros direitos, né? Eu acho que foi essa possibilidade. Ter consciência que existe vida além da aposentadoria especial. Não é porque eu já escutei muito cliente assim, não, que isso, doutor, eu já tenho 25 anos trabalhado já, eu já posso aposentar especial. Mas não é bem assim. A gente tem, nos dados da última vez que eu tive acesso num dos cursos que a gente fez, a gente tem um índice de negativa de aposentadoria especial ou de reconhecimento, coisas que envolvem tempo especial no INSS, de 95%. Eu achava que era mais. Na verdade, pelo que eu lembro, 95,2%. Eu achava que era mais. Então, aposentadoria especial, tudo que envolve tempo especial, a insalubridade, vamos falar assim, não é nada pacífico. A gente tem que fazer recurso no CRPS, que é o conselho, né, dentro do INSS, a gente tem que ir para o judicial, tem que arrumar a questão da documentação, correção de PPP, ver se realmente o PPP vai, não é porque o PPP está ali, né, que o RH te deu o PPP, que o que está ali está escrito e vai ser válido para aposentadoria. Por exemplo, o ruído. Ruído é uma dor de cabeça, porque você tem que fazer uma linha do tempo. Porque parece, de tal período a período, 87 decibéis. Não, agora é 89. Não, agora não vai ser mais nem 87 nem 89. Agora a gente vai subir para 91. Então, assim, a gente tem essas mudanças. Então, o cliente chegou, ele vai expor a vida dele de trabalho para você. Daí a gente vai lá esmiuçar mesmo. Vamos lá. Especial, tá aqui, vamos analisar. Será que a gente consegue comprovar? Agora, vamos ver seu problema de saúde. Será que você carregando, né, ali peso no trabalho, você dirigindo ali máquinas pesadas, né, com ruído, aquelas empilhadeiras e tudo, você não tem um problema de coluna, não ficou afastado pelo INSS, não tem um bico de papagaio, alguma coisa. E a gente vai pelo caminho o quê? Mais seguro e menos conflituoso com o INSS. Porque fica aquela ansiedade, porque às vezes as propagandas, os anúncios referentes ao INSS, cada vez que eu vejo, me arrepia a coluna, porque parece que é um negócio tão fácil. É apertar um botão, tipo miojo que fica pronto em 3 minutos, apertou o micro-ondas, mas não é assim. Então, ao mesmo tempo que facilita demais ali você ter o aplicativo do meu INSS no celular, você ter acesso ao site, mas às vezes o cliente troca o pé pelas mãos, ele vai apertando os botões ali, ele nem sabe o que ele fez. Eu vi uma sustentação oral, antes de eu falar o que eu ia falar, mas assim, eu vi uma sustentação oral de um recurso de uma pessoa que trabalhou provavelmente na Faber-Castell, aí tinha o PPP, tava tudo lindo, bonito, maravilhoso. 3 anos, eu bati o olho no número do processo, 3 anos.
Foi indeferido, porque quando a pessoa fez o requerimento, ela não assinalou que tinha atividade especial. Aí o INSS não analisou como atividade especial. Aí, provavelmente, o cliente procurou um advogado, o advogado entrou na justiça com esse processo, foi negado e foi para recurso. Chegou lá e falou assim, você tem que voltar para o INSS e fazer o pedido como aposentadoria especial. Ou seja, se foram 3 anos que essa pessoa poderia estar aposentada, mas quando ela fez, ela esqueceu de assinalar. Eu falo, nenhum botão aí está aqui à toa. Agora estão se divulgando do CadÚnico, né? Nem é o tema nosso que agora para BPC, você vai lá e coloca aí. Não, você não vai falar sobre isso. Eu falo, calma, gente, não é assim que a gente orienta as pessoas. Tem uma responsabilidade por trás. Eu não sei se eu vou conseguir o benefício assistencial e se ela vai perder o Bolsa Família. Então, cuidado com o que você orienta. Eu falo, hoje eu recebo muito cliente, principalmente de auxílio acidente, que viu um vídeo de alguém na internet. Eu falo, eu procurei você, achei você no Google, mas eu já sei, eles já chegam lá sabendo todos os direitos. Já dá aula pra gente. Ontem o cliente falou pra mim assim, eu tenho direito ao auxílio acidente. E ainda pesquisa... Viu o vídeo no TikTok, vai pro Google e pergunta pro ChatGPT. Pergunta pro ChatGPT. Ele falou assim, o meu auxílio acidente eu tenho de atrasados 90 mil. Eu falei, ué? Oxi! 90 mil? Aí ele falou, eu tenho 90 mil de atrasados. Aí eu falei assim, é porque já me ligou um advogado que viu que eu sofri um acidente em 2014. Aí eu falei, mas você passou sua senha, deu CNIS, Aí ele falou assim, não, ele já me falou que eu tinha esse direito. Aí eu fiquei meio desconfiado, preferi procurar um advogado que eu fosse falar com ele personalmente. Né? Aí eu falei, olha, eu não sei se é 90 mil, pode ser 90 mil, pode ser 100, pode ser 50, mas eu não consigo te falar o valor nem para você, nem para ninguém, sem calcular sua média, sua renda mensal. Então esse negócio que eu tenho problema bico de papagaio e aposenta com 8 mil, pera lá, gente, né? Eu falo. Não é assim. Não é assim. Então, é bem comum. E eu falo, as redes sociais, ela veio. Aqui na OAB, a gente fala muito sobre isso. A gente trabalha muito marketing digital quando eu estou no papel de presidente da comissão. As redes sociais, ela veio muito para ajudar. E ela veio para trazer informação para pessoas que nunca teriam acesso. O auxílio acidente, eu falo que o INSS esconde dentro da gaveta para não falar esse benefício para o segurado, né? Tanto é que antes desse ano não tinha isso no aplicativo. Então, as pessoas não conseguiam acessar o aplicativo e fazer o pedido de auxílio acidente. Então, a rede social, ela vem para isso. Mas ela também traz muita informação que não é verídica, que não é tão simples assim, entendeu? Então, eu falo, não é para todo mundo o auxílio acidente, não é para um profissional liberal. Sim, porque esses vídeos é o quê? Eles querem o quê? Né? Eles pegam um pedaço de... Não é que o vídeo é mentira. Eles pegam um pedaço de informação para chamar a atenção da pessoa, para que essa pessoa caia no WhatsApp, num fluxo ali, e daí que ele vai analisar o seu direito. Então, a gente não pode, eu falo, a gente não é uma bandeja de ovo, que é todo mundo igual. Eu recebi, semana passada, um áudio bravo de um cliente meu, que é o seguinte, eu entrei com um pedido de auxílio acidente dele em julho de 2025. Foi até rápida a perícia, foi negado em final de novembro de 2025. Foi negado porque a gente já sabe que vai ser negado. Porque a gente já sabe. A gente já sabe. E já tão, se fizer a estatística do auxílio acidente... Já está no tribunal, porque foi negado por conta do enquadramento do decreto, mas ele está bravo por quê? Porque 4 amigos dele, que tem a mesma coisa, já estão recebendo. Entendeu? E eu fiz, mas não é, gente. Cada caso é um caso. A gente não é bandeja de ovo, fica todo mundo igual. Cada um tem o seu histórico de contribuição, cada um tem sua documentação médica, cada um é cada um. E cada juiz entende de um jeito. Exatamente. Por isso que cada servidor do INSS que analisa de forma diferente. Exatamente. E é por isso que chega no STF, né? Então, uma aposentadoria especial. Essa não, porque essa foi uma ação direta de inconstitucionalidade, ela já vai direto para o STF. Mas, por exemplo, a questão da atividade especial. Para quem não sabe o que é PPP, que a gente falou muito, mas o PPP, ele é um documento individual, né? O que todo trabalhador tem que ter.
o que ele nos facilita é que ele vai colocar se você está exposto a algum risco, né? Mas o PPP, ele vem de um documento que a empresa tem que ter, né? De toda a equipe dela ali, que é o LTCAT, é um documento maior que vai falar, e aí a gente extrai aquilo daquele profissional. Porque não é porque eu estou trabalhando num hospital que eu estou exposto. Por exemplo, ela acabou de falar, uma recepcionista, entendeu? Então, o PPP da recepcionista não é o mesmo da técnica de enfermagem. Ele tá tudo lá no laudo técnico, então, mas eu preciso do dela. Ah, ela trabalha, eu sou uma recepcionista que trabalho dentro da UTI. Você não é a mesma que está lá embaixo. Trabalha na recepção. Então, você pode ter direito a uma aposentadoria especial. Então, o PPP, ele é um documento, isso. E aí, ele vai estar lá, descrito que eu estou exposto ao barulho excessivo, e aí a gente tem regras, né, para cada período de tempo, que eu estou exposto a vírus, bactéria, no caso do frentista, benzeno, que é o componente da gasolina. E aí, a gente não consegue no INSS, vai para a Justiça. Por que vai para a Justiça? Porque a Justiça tem um entendimento muito mais amplo. E a gente consegue trazer mais provas, fazer perícia, fazer coisas que no INSS a gente não consegue. E ainda esse documento, o PPP, que a gente chama, né, perfil profissional, ele não é usado também só para aposentadoria especial. A gente usa, às vezes, para o auxílio acidente, porque ali tem a descrição das atividades da pessoa. A gente usa para uma aposentadoria PCD, fala, olha, ele foi reabilitado, ele trabalhava até certo ponto, era isso, daí teve outro. Então, é um documento muito importante. Mas, às vezes, a empresa se recusa a fornecer, ou quando fornece muito ruim, para não falar, né? Assim, muito incompleto, e daí fica aquele negócio, tem que arrumar o seu PPP, mas daí o empregado ainda está trabalhando na empresa, ele começa a ter aquele Quais impasse. São as saídas que você acha que tem para um trabalhador que não tem um documento que nós podemos trazer mais segurança nesse pedido de aposentadoria? Então, quando a gente pega, né, se você tem lá, a empresa não quis me dar meu PPP, ele está trabalhando na empresa ainda. Ninguém processa o próprio empregador. Porque ele vai sofrer, né, consequência. Aí a gente faz uma notificação, faz um pedido. Se realmente não teve jeito, a gente pode tentar um PPP, às vezes, emprestado. E a Justiça usa muito Usa isso. muito. A Coisa gente que tem no INSS não dá pra nos gente tribunais, tem até bancos de PPPs, né? Porque, por exemplo, um frentista de um posto Shell. Quantos postos de bandeira Shell tem no Brasil? A maioria, então, tem a mesma coisa. Um açougueiro de frigorífico de grande porte, exposto à câmara fria. Então, a gente tem ali, nesses bancos de PPPs, para a gente poder fazer a comparação, a equiparação ali, usar o documento de outra pessoa. Às vezes, um amigo que já saiu Eu ia falar isso. Às vezes você conhece da amigo. empresa, falou assim, olha, você tem um PPP. Às vezes a empresa... E quando a empresa fecha? Exatamente, era o próximo ponto. Eu falei, porque a gente está falando de profissionais que, se estão batendo 25 anos de tempo de exposição, ou 35, que a gente possa usar como convertido o tempo, a gente está falando de pessoas que começaram a trabalhar há muitos e muitos anos atrás, e essas empresas talvez nem existam. Eu falo motorista de ônibus. Eles vão trocando de CNPJ e vão indo, né? Vigilante, vão tudo trocando de CNPJ as empresas. Como é que a pessoa pode fazer para ir buscar esses PPPs? Justiça é o melhor caminho? A empresa faliu, o que eu faço? Vou para a justiça? Vou buscar emprestado? Então, quando a empresa fale, qual que é o melhor conselho para uma pessoa que teria direito à aposentadoria especial? Eu geralmente peço para procurar colegas que trabalharam na mesma época. Porque às vezes conseguiu. E às vezes a empresa fecha, mas ainda tem algum escritório de contabilidade, ainda tem alguma que está responsável com a documentação. Não conseguiu. Pega o nome da empresa, consulta na Justiça do Trabalho, vê se não teve nenhuma reclamação trabalhista, se alguma outra coisa consiga esse documento. Se não, tem que falar, olha, a empresa que eu trabalhava era de plástico, desse porte. Vamos pegar uma empresa igual e fazer uma perícia por similaridade. Por similaridade.
Daí a gente consegue ali ter a documentação. Mas tudo isso que eu falo, a gente tendo a documentação, já é difícil. A gente tem essa negativa. Quando a gente não tem, então, assim, o menor dos problemas da aposentadoria especial era a idade mínima. Era o menor, mas isso realmente trouxe Sim. uma facilidade muito grande, porque Tirou uma barreira que não era nunca para ter sido colocada lá, né? É. Então, assim, agora vamos falar um pouquinho do valor, né? Do cálculo. Por que a gente fala que tem que ficar atenta por conta do valor? Porque, sim, a gente já falou que tem vários tipos de aposentadoria. Eu tenho aposentadoria por idade, da regra nova, a antiga. Eu tenho as aposentadorias por tempo, que é regra de transição, cada uma com o seu cálculo. O que aconteceu com a aposentadoria especial, que o cálculo pode ficar menor do que uma aposentadoria normal, se eu for por tempo de contribuição, né? Qual que é o problema maior? Qual é o problema maior? Eu tinha falado. Antes da reforma, como que era feito o cálculo da aposentadoria? Pegava todas as contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria, excluía as 20% menores daquelas contribuições e chegava-se à média. Daí, qual que era o valor da aposentadoria especial? Aquele valor. 100%. Então, se a pessoa recebia, tinha uma média lá de R$8.000, era R$8.000. Depois da reforma, a gente já não tem mais aquele descarte daqueles 20% menores. Ou seja, a média de julho de 94 para frente, ela é feita 100%. Então, vai entrar, às vezes, contribuição menor, porque a vida do trabalhador ela é uma onda. Ele não recebe alto a vida inteira. Às vezes ele começa e nem começa. Então, quando você tinha aquela exclusão dos 20%, você tirava aqueles salários baixos e ficava com os mais altos. Agora não, entra todo mundo no jogo. Então, a gente diminui, acaba sendo o valor da média menor. Mas se fosse, cheguei então numa média de R$6.000 em vez de 8. Meu valor da aposentadoria é R$6.000? Não, ele não é. Ele é 60% de R$6.000. E como que aumenta esse valor? Para cada ano que ultrapassa os 15 anos para a mulher e os 20 anos para o homem, aumenta em 2%. Então, se o homem tem 25 anos de trabalho especial, então ele tem só mais 5 anos para cima, ou seja, 10%. Então, daquela média de 8.000, ele não vai receber 8.000, ele vai receber 70% de 8.000. Ele vai ter um desconto ali de 30%, porque ele tem apenas 25 anos. A mulher acaba sendo, por conta dos 15 anos, ela tem um pouquinho a mais, mas vamos dizer, vai cair para 80%, em vez de 70% daquele valor da média. Então, é uma redução da redução. Então, por isso que tem que procurar fazer cálculo mesmo. Quando o cliente chega e fala, doutor, qual a melhor aposentadoria para mim? Eu falo, eu não sei, vamos calcular. Vamos ver todas as possibilidades e tudo, porque ilude-se achando que vai se aposentar com o valor de carteira. Primeiro, que não é. Você tem que ver a sua história. Eu falo que toda pessoa, o trabalhador, né, ele tem uma malinha que anda com ele a vida inteira. E todo mês ele vai depositando ali naquela malinha o valor da contribuição. Quando chegar na hora da aposentadoria, tudo que está dentro daquela mala vai entrar no jogo. Ele não pode tirar o que está feio, o que está menorzinho ali para fazer o cálculo da aposentadoria dele. Então, ele vai carregar aquilo, o histórico dele. Não tem, a gente tem a regra do descarte, algumas contribuições e tudo, mas aí já é um outro assunto aí de cálculo mais difícil. E sobra pouco, né? Porque o descarte é quando tem o tempo sobrando. Ninguém quase tem. Quando a gente fala de especial, a pessoa quer ter 25 anos, já quer fazer o pedido da aposentadoria, né? Então, assim, eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que olhar hoje será que realmente a aposentadoria especial é a mais vantajosa? É claro que não ter uma barreira de idade de 60 anos, não é só 60, né? Mas é porque as outras aposentadorias especial com 15 anos de tempo de contribuição é para aqueles mineradores que trabalham praticamente embaixo da terra, sim, né? Existe, mas é uma classe muito menor. Muito menor, né? A de 20 anos também. Então, a gente trabalha com a regra, com o geral, que é os 25 anos de tempo de contribuição exposto aos agentes nocivos, que eu preciso comprovar e que eu tenho a regra de cálculo aí que ainda vem
herança da reforma da Previdência, que é uma diminuição. Embora a reforma da Previdência não limitou o teto, né? Então, de 100%. Então, quando a gente fala de eu pegar o seu período fora do especial para trazer, a gente está tentando trazer uma melhora no cálculo. Então, não só despreze esse período. Eu comecei trabalhando como balconista, aí estudei, virei médica. Qualquer tempo é válido. A gente aumenta tempo de serviço militar. Colégio técnico que a pessoa pagava contribuição, tempo de estágio remunerado que tinha contribuição. Tudo, a gente faz aquela entrevista, é um raio-x ali do cliente. Fala assim, tudo que a gente puder ter de tempo para aumentar, às vezes é um tempo enquadrado por categoria, que a pessoa trabalhou lá antes de 95, nem sabia. A gente usa para aumentar. Exatamente. Bom, já que a gente falou do PPP e talvez a gente não fosse falar da categoria, a gente precisa falar que houve uma época, outrora, que bastava a profissão para a pessoa se aposentar. Eu não precisava desse documento. E isso é válido até hoje, porque uma coisa que existe no direito previdenciário, no INSS, é que o seu direito ele vai valer no momento, no tempo. Então até 95, isso? Até 95? Até 95. Tem um decreto, mas também não é assim, tá escrito. Tem que estar exatamente escrito no decreto. No decreto. Então, motorista de caminhão, vigilante não vamos falar. É triste. Não, vamos deixar vamos quieto. Deixar o vigilante. Vamos esse episódio para outra lamúria. Agora, uma coisa que surpreende muitas pessoas, telefonista. Sim, e tinha muito. Era uma profissão de atividade Houve uma especial. época, gente, que pra gente falar com outra pessoa no telefone, a gente precisava de alguém. Exato. E ela ficava ali no negócio o dia inteiro. Então, eu trabalhei como... Eu fui uma telefonista, né? Então, isto daí vai fazer você ter um tempo especial. Desculpa. Então, a gente não tem só que olhar para o agora, né? Para o PPP. A gente tem que olhar para o período que eu conseguia enquadrar a pessoa como especial. Porque aumenta, né? Às vezes ali 6 meses, 3 meses salva a aposentadoria. Teve casos que a cliente queria se aposentar no pedágio de 50%. Que é uma outra modalidade, ali, que você tem que ter um determinado tempo de contribuição antes de 13 de novembro de 2019, que é da reforma. E o tempo comum não dava, mas convertendo um pedaço, ela pegava aquele tempo, então dava. Então, para tudo que a gente precisa, esse PCD também a gente precisa. Então, se você, na sua vida, acha que trabalhou com insalubridade, a profissão que você teve, não seja o que for, é relevante, é importante. E é sempre bom que eu falo. O que mais a gente ama na vida, doutora Bruna? Aquela pasta velha de documento, que tem tudo. Sabe aquele pessoal que não joga fora? Exame, olerite, guarda rescisão do emprego de 1982, entendeu? Guarda tudo e não queima, não joga fora, não despreza aquela sacola de documento que às vezes vem com aquela poeira que a gente até ataca a rinite. É isso que a gente gosta. Eu falo que essa juventude, essa geração aí, que tristeza, tudo digital. Carteira tudo na digital. Nuvem, a nuvem some, o que a gente faz? Carteira digital. Eu tenho carteira digital. De vez em quando eu pego uns clientes da geração milênio mais moderna, né? Falei, você trouxe a carteira digital? Não, doutora, eu tenho eu falei, não, eu gosto da do papel. Depois você me traz a do papel, porque a do papel fala com a gente, entendeu? Ela fala. E tem coisa que tá na do papel que não tá na digital. Tá na digital, entendeu? Porque assim, a digital normalmente é o espelho do CNIS. O CNIS que a gente fala todo podcast aqui é a vida, né? É a vida do trabalhador dentro do INSS. Ele tá perfeito e acabado ali? Não, a maioria... Quase nenhum está. Sempre tem que ter alguma coisa ali para corrigir. Exatamente. Quer saber se o seu tá perfeito? Vai lá no final dele, pronto. Vê se não tem escrito nada lá. Se não tiver escrito nada, pode ser que você é uma das raríssimas pessoas que está perfeita. Agora, se tiver um quadrinho que tem um monte de sigla lá... Pois é. É porque você precisa... Procurar um profissional para resolver seu problema, porque senão você não vai aposentar ou até vai aposentar. Essa semana, esse cliente do auxílio acidente, ele falou para mim, doutor, eu consegui me aposentar em um dia. Nossa, mas aí eu falei,
nossa, que bom, né? Aí ele falou assim, e ele me procurou, que por conta desse que entrar em contato com ele queria saber se ele realmente ainda tinha direito, porque ele já era aposentado do auxílio acidente, porque ele caiu, quebrou o pé, recebeu um tempão, ficou afastado. Eu falei assim, você não vai ter direito daqui para frente, porque você já é aposentado. Mas você pode recorrer aos últimos 5 anos, né? Então, talvez a gente consiga comprovar por perícia. Então, vamos fazer o pedido de auxílio acidente. Aí ele levou o documento. Aí eu falei, você se aposentou, né? Por um dia, né? Voltei lá, mostrei. Eu acho que sua aposentadoria pode não estar correta, porque tinha um monte de vínculo que não estava encerrado. Falei, tudo aquilo o INSS não contou. Aí eu falei pra ele, e outra, você tem esse problema desde 2014, se aposentou como PCD? Ele, não. Falei, talvez você poderia ter usado esse seu problema pro PCD. E o valor do auxílio acidente, que era para ter entrado na média. Exatamente. É o que eu falei para ele. Quando a gente conseguiu o auxílio acidente, a gente pede a revisão da sua aposentadoria. Falei, só vamos rezar para ser nos menos de 10 anos, né? A sua ação do auxílio acidente. Então, eu falo, a primeira coisa que você, antes de pensar em buscar os PPPs da empresa, buscar tudo, tem que ver se o CNIS está certo, se o INSS tem o seu tempo lá. Se tudo que você trabalhou tá lá. Porque, às vezes, tem... isso não acontece no Brasil, né? Não. A pessoa tá lá, tá trabalhando, mas o empregador não efetivamente registrou, não. Ele até escreveu, assinou na carteira, mas ele não pagou uma contribuição no INSS. Daí vai chegar lá no CNIS, tá zerado. Ou, às vezes, também, naquela época que, às vezes, não tinha unificação ainda dos sistemas, pode ter vínculo lá no seu CNIS que não é seu, que é um acidente, vamos dizer assim, de outra pessoa, por conta de erro de números de identificação, ou às vezes você tinha 2 NIT, né, que é aquele o PIS e tudo, e um tempo que você trabalhou não tá lá. Tem 8 NIT, 8 PIS, a pessoa ia tirar a carteira de trabalho, perdia, tirava outra e tirava outra. Daí cada vínculo que você trabalhou ficou num lugar no INSS e não tá tudo junto. Então, assim, qual é o serviço essencial hoje para qualquer pessoa, seja trabalhando, que quer se aposentar ou que ainda sabe que está longe, é fazer uma análise do CNIS. Sim. O CNIS, o extrato de contribuição previdenciária, é a sua vida, é o seu tipo histórico escolar da escola, que a gente tem que ver tudo, é a sua vida, só que a sua vida de trabalho, é com base naquele documento que o simulador fala se a pessoa pode aposentar ou não, porque é uma cópia ali. É com base naquele documento que o INSS vai conceder ou não o benefício. Então, se tiver algum erro ali, aquele documento é o principal. É o principal. E para a aposentadoria passa a ser o principal, depois vem a ser o coração, né? Que é o PPP. E uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa não tem o PPP da empresa, mas lá no CNIS já tem um indicador de exposição a agentes nocivos. Tem um IEAM lá do lado. Então, já é um indício de prova de que o INSS sabe que você trabalha sob exposição de agente salubre. Então, você tem que complementar aquela prova ali, porque você já tem uma ali. Às vezes você não tem um PP, mas o INSS já tem ali. E de 2023 para frente, onde que está o PPP? Lá no INSS, o digital. No INSS você já tem o digital. Então, se você é um trabalhador que trabalha exposto a agente nocivo, dá uma olhadinha no seu INSS, já que você vai lá, fuça, onde tem essa possibilidade de ter acesso, baixa os PPPs. Ali você já vai saber se a empresa faz corretamente ou não. Porque é o que a doutora Sara falou, muitas vezes a empresa ela não faz de forma correta, ou ela não tem um profissional que oriente, que faça os PPPs corretos, ou muitas vezes ela está fazendo isso para reduzir imposto. E aí, como a gente supre isso? Porque eu tenho um cliente lá, doutora, não adianta mandar fazer o juiz ir lá na empresa, não, porque eu sou responsável pela área, e quando vem a perícia, eles já mandam para mim mudar todo o cenário lá. Desliga os aparelhos. Desliga. Ele fala, então, doutora, se o meu caminho for esse, eu já tô até desanimado, né? Aí ele tem problema de audição, né? E a gente tá tentando a aposentadoria do PCD por problema de audição. Ele tá lá há mais de 35 anos, ele é responsável. Ele falou, doutora, eu já mostro tudo como a gente faz na empresa. A gente esconde os produtos químicos, a gente esconde. Então, eu falo assim, agora você precisa? E aí, agora você vai ter que engolir do seu próprio veneno. Porque a gente tem um aspecto disso na trabalhista, porque quando a gente fala de insalubridade, caminha muito junto com a esfera trabalhista.
Então, às vezes, você busca, lá já foi feita uma perícia trabalhista, e não é raro a gente ver que as empresas, ruído, vai lá e no dia da perícia, Silêncio. manda desligar metade dos magos. Radiação, então, coloca uma cortina assim, ó, daqui para cá, radiação não passe. Então, se você trabalha para lá, você tem radiação. Para cá, não, radiação não passa, e não tem nada. Então, a gente já tem essa vivência nas empresas, nas indústrias, que acaba sendo prejudicial para o trabalhador. Açougueiro, vem o PPP que ele não fica lá. Na câmera fria, não. Ele corta, fica o dia inteiro congelando dentro daquele freezer lá. Mas ele não fica, não. Ele só recebe mercadoria. E aí ele faz o quê? A carne sai de lá sozinho, boiando. Ele vai morto, ele vai pulando. Aí eu falo, não dá, gente. Aí tem que mandar fazer perícia na empresa, entendeu? Então, existem saídas, mas ela não é tão rápida, né? Eu falo, não é tão rápida. E muitas vezes o foco pode acabar indo por algo igual esse do trabalhador que perdeu a audição. Porque é fatalmente, né? A gente falou muito isso no PCD, a gente bateu muito nessa tecla de que o profissional que a gente tem hoje, essa geração que começou a trabalhar muito cedo, ele está cansado, ele está exausto, né, de tanto trabalho, porque a gente sabe, antigamente a gente começou, antes de ligar aqui a câmera, a gente falou, quanto tempo essa pessoa começou a trabalhar? 14, 15 anos? Entendeu? Então, assim, a gente vem dessa geração que priorizava o trabalho acima de tudo. Hoje a gente talvez está caminhando para uma geração que vai equilibrar um pouco mais, sem falar de jornada 6x1, porque a gente nem entra nesse assunto. Nem é dessa área. Graças a Deus começou essa briga aí. Mas a gente já tem muita briga já no Prev. Já tem muita briga lá no Previdenciário para querer se envolver nesse assunto aí do 6x1. Não quero nem saber quem é esse. Porque eu falei, eu sei que eu trabalho 7x7, 24x24, então não tô nem aí. Mas assim, não menosprezando nem falando sobre isso. Mas são pessoas que estão muito cansadas, provavelmente, de trabalhar. E aí você esticar até os 60 anos era, para mim, um crime mesmo. Era terrível. Eu falo que... Era algo absurdo. Isso. A aposentadoria por invalidez ser 60% no cálculo. Outro absurdo, que a gente absurdo, levou uma pancada foi também. Foi uma pancada e a gente aceita, porque a gente viu que perdeu, então a gente aceita e não desconfia, né? A pessoa não tem a opção de ela trabalhar, ela está inválida, ela não tem mais condição de trabalhar. E por que eu vou punir essa pessoa? Diferente de uma aposentadoria, até especial. Eu posso me aposentar ou não. Eu quero trabalhar até os 70 anos, 90, enquanto eu aguentar, eu quero trabalhar, não quero pedir minha aposentadoria. Agora, por invalidez, não. Né? Por invalidez, eu simplesmente aconteceu alguma coisa que me tornou inválido. Que a pessoa fala, eu preferia estar com saúde para trabalhar do que receber, porque tem uma queda brusca. Na renda, qualquer afastamento no INSS e tudo mais. E exatamente, a pessoa não vai poder trabalhar com mais nada, acabou, ela não tem outra opção, né? Não é porque ela vai usar a aposentadoria como uma renda passiva, né? Eu vou ter que fazer meu pezinho de meia, que a hora que eu não estiver aguentando mais, eu paro de trabalhar. Não, a pessoa, ela não pode mesmo. Ela não vai poder. O especial, ainda que eu não tenha a possibilidade de continuar trabalhando exposto aos agentes que me permitiu aposentar, eu posso fazer outra coisa da vida. O frentista, realmente eu não queria mais ser frentista, mas eu posso trabalhar em outra coisa, eu vou trabalhar com outra coisa. Agora, por invalidez, não. Então, essas decisões do STF, elas são impactantes, né? Primeiro que a gente precisa entender, vem o legislativo, faz uma lei e aprova, né? A gente tem participação no voto, né? Mas também não tem assim, né? Também não tem tanto assim, né? Então, a gente tem participação. E aí, a advocacia recebe aquilo e resolve brigar na justiça porque tá errado. Vamos olhar para o princípio, né, do que é o direito previdenciário, né? Que é esse poder de eu contribuir, eu falar para uma pessoa que aposentou por invalidez, que ela contribuiu, e na hora que ela mais precisa do Estado, o Estado diz, não, vou te pagar isso, né? E se calar, né? Então, mas quando chega no STF, a gente tem a noção de que é o fim, né? Então, não adianta insistir. Bom, eu acho que a gente está há muito tempo falando, né? Mas tem muitas coisas para a gente falar ainda. Daí uns 3 podcasts, só isso. Mas vamos fazer um resumão geral para as pessoas entenderem o que é a aposentadoria do especial e vão com calma, procura o profissional, quais são os documentos, que você pudesse falar dessa ADI 6139, Ação de Inconstitucionalidade
sobre a aposentadoria especial, não era só sobre a idade, né? Era sobre tudo, né? Que envolvia a reforma da Previdência. O que você, sua impressão inicial, né? A gente ainda pode falar mais, gente, ainda muita coisa vai rolar. Sim, vamos lá. Trabalhei com exposição a agentes insalubres, agentes nocivos. Recebi insalubridade, trabalhei tudo. Já há mais de 20, 25 anos. Já posso me aposentar. Calma e respira. Respira porque a aposentadoria especial, desde a reforma, ela foi alterada, assim como as outras, de maneira do cálculo, de maneira de uma idade absurda que colocaram, e na questão de não poder mais trabalhar com exposição a agente insalubre. Então, a gente tinha 3 coisas ruins. 4, vamos colocar conversão especial até 2019. Sim. 4 coisas. A única coisa que mudou foi a idade especial, mas a gente ainda tem que levar em conta e colocar ali na balança. Vale a pena? Já tenho tempo. Vale a pena aposentar especial? Eu quero continuar trabalhando nessa modalidade? Eu vou trabalhar com outra coisa? O valor compensa ou não? Eu tenho alguma outra coisa na minha vida, no meu histórico, que possa me dar outra modalidade de aposentadoria? Então, é isso. O STF tirou o que era manifestamente absurdo na reforma, que era colocar uma idade mínima numa aposentadoria que já era para proteger o trabalhador. Ou seja, ao mesmo tempo que está protegendo, está batendo. Né? Tá batendo. Então, isso. Você respira e calma, porque agora vai ter aquele monte de vídeo falando acabou, você já pode se aposentar. E não ficou mais fácil. Porque a parte mais difícil da aposentadoria especial ainda continua sendo a comprovação da exposição aos agentes físicos, químicos ou biológicos. E a outra coisa que eu acho que a gente também tem que esperar nesse julgamento é como é que vai se modular os efeitos. Porque exatamente. Nos últimos se já está valendo para todo mundo, e os últimos 6 anos que as pessoas tiveram o benefício negado, como é que faz? Né? Porque eu fui lá, tentei minha aposentadoria especial, a idade não bateu, não consegui. Só não aposentei por conta da idade. E agora? Da idade. Então, vai para trás, só vai para frente, vamos aguardar. Vamos aguardar. Então, eu acho que é uma coisa que isso sim vai nos trazer um olhar, né, para essas pessoas que de 2019 para cá tiveram seus pedidos negados, como é que vai fazer? Porque muitas deles podem estar até já transitado em julgado, arquivado, a pessoa aceitou aquilo, não tinha como recorrer, né? Não tinha. Você não tinha essa decisão aqui, né? Não saía nunca isso. E porque tá lá no STF há anos isso aí, né? Se modular os efeitos desde a data da reforma, como não se passaram 10 anos, é possível fazer um pedido de revisão. Fazer um pedido de revisão ali. E fazer isso. E lembrando que não é só para fazer mal feito o pedido lá no INSS, negou, vou para a justiça. Por quê? A gente tem uma outra decisão que vem lá de cima também, que diz que se o INSS não analisou, ele não é obrigado a pagar os atrasados. Que é o tema 1124, que também daria outro episódio de podcast só para falar. E isso alerta, não saia fazendo pedido de aposentadoria aí sozinho. A gente é advogado, a gente, né, vive disso e tudo, mas isso não é comum. Não é comum você precisar de um auxílio de um profissional para fazer por exemplo, o Detran. Você vai lá tirar sua CNH. Você não precisa de ninguém para te auxiliar nisso. Você vai lá e pede. A aposentadoria deveria ser dessa forma. Mas o segurado não tem as instruções, ele não tem, ele cai na armadilha. Então, se ele não tiver esse auxílio de um profissional para a aposentadoria, ele pode se prejudicar demais. Muito. E tá pedido. Não pode ficar arrependido. Não pode ficar arrependido. Bom, estamos encerrando aqui. Próxima vez que você estiver em São Paulo, tem que me avisar. Com certeza avisarei, porque, papo rola. E aí a gente vai falar sobre o tema. Bom, o que não falta é assunto e novidade no previdenciário. Novidade. Não, todo mês eu falo, como é que uma pessoa, né, eu falo isso pro meu cliente, mas eu não preciso de advogado. Eu falei, não precisa, você não precisa. Eu falo até para o estagiário, mas eu nunca falei para um cliente aqui que ele só vai conseguir o benefício se ele for contratar um advogado. Eu nunca falei. Mas eu só tô te dizendo
Que se você vai conseguir o benefício certo, o melhor valor, aí é sua conta e risco. Entendeu? Porque, de fato, o direito previdenciário, ele nem deveria existir, porque eu vou atrás da administração pública e a administração pública tem que conceder o melhor para o cidadão. Ele tem que avaliar. Mas, às vezes, eu falo com o servidor muito nos guichês, eu fico pensando, como é que vocês dão conta de aprender tudo que muda? E muda isso. E aí a gente tem uma fila de 3 milhões, aí entra uma regra nova para o auxílio acidente, uma nova operação, aí muda uma lei, aí vem a justiça e faz outro entendimento. Então, eu acho que é muita coisa envolvida. E o profissional especialista, a gente só vive isso. Eu, pelo menos, não dá tempo de eu saber da decisão dos 6... Não dá. A gente não pode, não tem espaço de tempo e nem de cabeça pra gente se dedicar a outra coisa, porque o previdenciário muda muito. Muito. Ontem seja na justiça ou seja dentro do INSS. Exatamente. Cada dia uma portaria nova. A gente tem que pensar até qual é o melhor tribunal para eu colocar uma ação, qual que é o entendimento daquele tribunal. Sim. Então, muitas vezes, é complicado. Ontem um cliente falou assim, doutora, você só faz INSS? Eu falei... Rapaz, eu falei para ele, eu sou especialista em direito de família, eu tenho especialização em processo do trabalho, mas o problema é que o previdenciário me roubou. Ele me roubou meu tempo, minha paz, minha saúde. Cérebros, tudo. Então, é difícil, mas a gente atua com outras coisas aqui no escritório, mas pode ser que não seja eu falei pra ele, porque não dá tempo, né? Eu brinco, a pessoa que olha um Instagram meu, assim, ela deve ficar louca, né? Porque ontem mesmo eu atendi um cliente de planejamento, um de auxílio acidente e um de BPC. O previdenciário já é o mundo, tem muitas áreas dentro, tem o rural, tem o especial, o PCD, auxílio acidente, tem o pessoal do regime próprio, tem professor. Então, dentro do previdenciário, a gente já tem um mundo. Você já tem um direito inteiro só para você ali, só para chamar de seu. Aí eu falo, a regra do BPC é para isso. A perícia, cada um é uma coisa. Então, assim, eu falo, dentro do direito previdenciário, é complicado quando você já está falando com um profissional que não é especialista, que não vive aquela realidade, as dores e a delícia do previdenciário. Eu realmente falo, acho que teve um podcast que a entrevistada falou isso, eu peguei para mim. Se não fosse o direito previdenciário, talvez nem advogado eu era mais, né? Sim. Porque realmente é apaixonante o quanto a gente consegue transformar a vida da pessoa, né? Então, assim, eu falo, é colocar prato de comida na mesa, é trazer dignidade para a pessoa que passou aquela vida ali trabalhando, ficou doente. É tantas coisas que a gente, às vezes, infelizmente, até leva essa carga para nossa vida pessoal, porque muitas vezes a gente não consegue um benefício que você sabe que a pessoa tem direito, mas tem tantas coisas envolvidas. Eu falo isso, que ele transforma muito a minha vida como pessoa, mas ao mesmo tempo ele traz essa sobrecarga que você tem que viver em alerta, você tem que seguir profissionais que estão lá dentro do INSS, porque vai mudar de um dia para a noite, você dorme de um jeito, a lei é outra, e tudo isso vai refletindo na nossa profissão. Então eu fico pensando, dá para fazer sozinho? Dá, mas é perigoso. Você vai pra guerra desarmado. Eles vêm com um fuzil. É você entrar numa estrada sem colocar o Waze, o Google Maps e nada, e não saber como que tá o caminho. Cheguei na praia. Tá, mas você poderia ter chegado antes, melhor, num lugar muito melhor. Entendeu? Então eu falo isso. E para qualquer, né, eu acho que profissão, para qualquer área do direito é muito, muito, sim. Algumas são obrigatórias, né? Talvez você não vai conseguir fazer um divórcio sem ter um advogado ali, né? Se bem que diz que agora tem uma pessoa que vende R$300 na internet. Tem umas loucuras, gente, na internet. Tem umas loucuras, né? Mas a pessoa que vive isso consegue entender o quanto cada decisão... então, divulgar que acabou a idade mínima para aposentadoria. Calma, vamos com calma, porque a gente sabe dos reflexos, né? E é só essa vivência que a gente traz. Bom, verdade. Vamos parar, né? Vamos parar de falar. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi uma Bruna. delícia. Muito, muito bom. Então, até o próximo podcast.